Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Olá! Muito bom dia e boa sexta-feira, este 17 de novembro. Os 5 Minutos de hoje dá um pulo na Argentina para falar sobre eleições presidenciais. E aqui no Brasil, o impasse sobre a meta fiscal tem desfecho com vitória de Fernando Haddad. Os argentinos vão às urnas neste domingo, dia 19, para o segundo turno da eleição presidencial. E a disputa entre os candidatos Javier Milei e Sérgio Massa tem sido digna de um bom tango, este gênero musical cheio de emoção e tão popular entre eles. Em jogo está o comando de um país afundado numa séria crise econômica. Um país, aliás, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Daí você entende por que as eleições de lá interessam tanto aqui. Caio Matos é correspondente de O Antagonista e da Cruzoé na Argentina. Ele está lá em Buenos Aires neste momento intenso e conta pra gente como é que anda o clima na capital às vésperas desse pleito. Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Eu estou em Buenos Aires desde o dia 30 de setembro, e a reta final deste segundo turno está mais tranquila que a do primeiro, pelo menos nas ruas. Não só pelo fato de os argentinos não serem de esbanjar a afinidade partidária, mas também pelos próprios candidatos estarem realizando comícios menores na semana decisiva. Isso se deve a vários fatores, e indica também que os candidatos estão mais temerosos em perder votos do que acreditando que possam ganhar mais. A disputa aparenta estar muito acirrada e com poucos indecisos. Segundo os institutos de pesquisa, o libertário Javier Milei tem uma leve vantagem dentro ou quase dentro da margem de erro. É importante lembrar que a legislação proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais desde a semana passada, mas eu obtive acesso a monitoramentos internos destes dias dos institutos Atlas Intel, que é um instituto brasileiro, e do Instituto CB Consultoria. Ambos previram a liderança do peronista Sérgio Massa no primeiro turno. Segundo esses monitoramentos, a leve vantagem de Milei neste segundo turno segue estável. Não podemos nos esquecer da taxa de participação, uma variável difícil de prever e decisiva. Eu também conversei com 2 integrantes da campanha de Massa. Um apontou um cenário otimista com uma vitória apertada. O outro afirma que Milei está, abre aspas, encaminhado para ganhar. Veremos quem acerta neste domingo. Quem também conversa com a gente hoje é o cientista político e diretor executivo do Instituto Livres, Magno Cal. Magno tem se debruçado desde o início sobre o processo eleitoral argentino. Então eu pedi para que ele avaliasse as estratégias de campanha e os discursos dos 2 candidatos neste segundo turno. O segundo turno das eleições argentinas trouxe um fenômeno de aprofundamento da identidade de cada um dos candidatos, mas também uma tentativa de agregar às suas candidaturas votos que não receberam no primeiro turno. Por um lado, Sérgio Massa sendo o candidato do establishment, sendo o ministro da Fazenda, membro de um governo peronista, que tem uma tradição política de muitas décadas no país, se apresenta como um candidato que melhor é capacitado para guiar o país pela mudança. Ele reconhece que há coisas que precisam mudar no país, coisas que precisam ser melhoradas, mas que com sua experiência, com o apoio político que conta, com a tradição do seu campo político, ele seria o melhor candidato para entregar à população argentina os resultados que ela espera. Por outro lado, Javier Milei reforça sua identidade como o ator da mudança, não apenas da mudança em relação ao governo atual de Hernández, não sobre o governo de Cristina Kirchner, mas de governos que nas últimas décadas erodiram a economia argentina. Magno também trouxe algumas observações interessantes sobre uma espécie de mudança nos movimentos de Milei no segundo turno em relação ao primeiro. De acordo com ele, houve uma maior busca por apoios da política tradicional. A política é feita da construção de apoios, da construção de campos políticos e candidatos com uma perspectiva anti-establishment, como Javier Milei, tendem a ter problemas uma vez que chegam ao poder. Então, boa parte da estratégia de Javier Milei nesse segundo turno foi garantir à população argentina que ele tem responsabilidade sobre as suas propostas e que tem responsabilidade política, inclusive, para construir alianças dentro do establishment político argentino.
Agora vamos voltar a terras brasileiras, mais exatamente ao Palácio do Planalto. Ontem o presidente Lula bateu o martelo sobre o impasse em relação à meta fiscal. Não haverá apoio do governo a qualquer proposta de alteração da meta inicialmente definida no déficit zero para o ano de 2024, isso dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Vitória da equipe econômica, que comunicou a decisão ao relator do texto, o deputado Danilo Forte, em uma reunião no Palácio no finalzinho da manhã de ontem. Vamos ouvir o que o deputado falou depois do encontro. A possibilidade de revisão poderá advir de alguma mudança no futuro, mas no presente o governo manteve a meta fiscal zero. A alteração da meta era defendida principalmente pela ala política do governo, sob a batuta do chefe da Casa Civil, Rui Costa. Rui Costa, aliás, não estava no Palácio no momento. Ele cumpria agenda no Pará e retornava a Brasília apenas no final do dia. O relatório final da LDO deve ser apresentado entre segunda e terça-feira da semana que vem, lá no Congresso. Nosso podcast 5 Minutos volta agora na segunda-feira. A todos, um bom descanso, um ótimo final de semana e até lá! Debate semanal sobre geopolítica e os impactos na economia nacional e internacional. O Latitude é um programa para quem quer se aprofundar nos temas que permeiam o noticiário e a vida das pessoas. Sempre com a presença de um especialista para conversar com a gente e nos ajudar a entender os desdobramentos das notícias da política internacional e da diplomacia brasileira. Latitude, um podcast para situar você no mundo, com Duda Teixeira e Rogério Ortega. Exclusivo para assinantes, sábado às 18 horas, em oantagonista.com.br.